Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Aleluia. É o Senhor quem faz tudo novo. É o Senhor aquele que age poderosamente. Aquele que nos amou, continua amando. Aquele que entregou seu Filho unigênito para levar ali no Calvário as nossas dores, pecados e iniquidades, para que pudéssemos viver com Ele aqui na terra e eternamente nos céus. Filipenses capítulo 4, apenas versículos 6 e 7, tão conhecido do povo de Deus, esse texto. Por nada estejais ansiosos, antes sejam conhecidas sempre vossas petições diante de Deus, em oração e súplicas, e com ação de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Jesus Cristo. Amém? Amém? Meus amados irmãos, é preciso que nós entendamos que ainda estamos na terra. O apóstolo Paulo diz: esse corpo da nossa morte. Então a gente precisa ter a firme convicção da direção do Senhor, da presença do Senhor em nossa vida e do agir do Senhor. E esse agir, ele é verdadeiro, ele é real. É um agir que precisa ser contínuo, precisa ser crescente. E para isso a gente precisa dar lugar para Ele. A gente precisa não somente permitir que Ele haja, mas aceitar tudo aquilo que Ele está fazendo em nossa vida. Sabe, irmãos, eu entendo que não dá para trazer, para falar alguma coisa e passar para vocês uma imagem como se fosse tudo somente espiritual, somente bênção, somente... Não. Existem as lutas, existem as batalhas, mas a presença do Senhor faz toda a diferença. Sabe, irmãos, o fato de estar em Cristo, eu gosto sempre de ressaltar isso, não nos faz ultrapassar as adversidades de maneira mais fácil. Não. Se você pensava nisso, não é assim não. Agora, a presença dEle faz com que a gente enfrente todas as aflições, todas as dificuldades, sem fixar o olhar nas batalhas, nas aflições, mas mantendo o nosso olhar fixo em Cristo. E quando isso acontece, é algo tremendo, maravilhoso, porque muitas vezes a gente nem percebe que a coisa já passou. E quando a gente menos espera, passou, ficou lá atrás. Agora, sabe, amados irmãos, também nós não podemos passar a ideia para ninguém de que em Cristo Jesus nunca nos mostraremos falhos, mas somente fortes e firmes. Fortes e firmes nele, na força dele, não na nossa força. Enfrentando todas as dificuldades, no poder e autoridade do nome de Jesus, na força dele, na força do Senhor e não na nossa força. Agora, meus amados irmãos, esse texto fala de algo que tem considerado como a doença do século. O órgão que cuida da saúde em termos mundiais fez uma pesquisa, conforme eles dizem, e mais de 50% das pessoas que vão aos hospitais, elas estão com ansiedade. E a ansiedade, ela se manifesta de várias maneiras. Mas o Senhor nos ensina, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos capacita para que não permaneçamos ansiosos. Amém? Ou seja, para que não venhamos a adoecer por conta da ansiedade. E o texto que nós lemos, nós já encontramos a receita para isso. Então, mesmo que
a Organização Mundial de Saúde entenda que é a doença do século, nós entendemos e cremos que o nosso Deus é maior do que toda e qualquer aflição, do que toda e qualquer dificuldade, do que toda e qualquer doença do século que queiram dar por aí. O nosso Deus é Deus de poder. E quando olhamos mais para os problemas do que para Deus, a ansiedade chegará querendo encontrar lugar para ficar. É natural do ser humano. Mas em Cristo Jesus nós somos preparados por Ele, através do agir do Seu Santo Espírito, através da Sua palavra, para que isso não fique, não seja um marco em nossa vida, mas que o marco em nossa vida seja a presença do Senhor. Eu não estou dizendo com isso que nós não vamos fazer aquilo que é a nossa parte, não. Aquilo que é a nossa parte o Senhor não fará. Nós temos que fazer. Agora, irmãos, quando a gente fala, a gente vê na palavra que é preciso guardar o coração, isso aqui é uma das razões. Por quê? Porque lá em Provérbios 4, 23 diz assim: porque é dele, é do coração que procedem as saídas da vida. Então no nosso coração só deve existir espaço para a permanência do Espírito Santo de Deus. E Ele vai nos encher de quê? Da Sua presença, da palavra de Deus. Ele vai estar nos ensinando. Quando uma aflição deixa de ser apresentada ao Senhor em oração, é como um espinho cravado na pele. Pode ser um espinho pequenininho, mas aquilo vai incomodar muito. E até que a gente tire, a gente não vai sentir alívio. Então até que a gente apresente diante do Senhor, a gente não vai sentir alívio. Porque se o nosso relacionamento com Deus é por fé, e é por fé, nós cremos, nós apresentamos, tomamos posse e deixamos o Senhor agir. Amém? Amém? Vamos relembrar rapidamente o que aconteceu em determinado casamento lá em Caná da Galileia. Maria, mãe de Jesus, foi até Jesus, falou que tinha faltado vinho, foi ao responsável e disse assim: olha, façam tudo o que ele disser. Tudo o que ele disser, vocês façam conforme ele disser. E ela fez o quê? Ela descansou, entregou. Essa é uma lição para a gente. Entrega ao Senhor e Ele vai resolver. Deixa que Ele vai resolver, aleluia. Então, a primeira observação é que devemos insistir, devemos resistir, não aceitar o impulso de pegar de volta aquilo que colocamos nas mãos do Senhor. Afinal de contas, nós lançamos sobre o Senhor, porque nós cremos, porque nós confiamos, porque nós sabemos que todas as vezes Ele nos responde. Até mesmo quando a resposta não é aquilo que a gente conhece. Eu já contei aqui e vou repetir uma história que foi contada por Max Lucado no seu livro Antes de Dizer Amém. Tinha uma senhora, Helen Rose Viard. Ela era uma médica missionária que passou 20 anos no Congo, em uma clínica, em um orfanato. Tinha um orfanato e tinha clínica. Certo dia, uma mãe morreu em trabalho de parto. E ela deixou um bebê prematuro e uma menina de apenas 2 anos. A clínica não tinha incubadora, nem energia elétrica. E a única bolsa de água quente não prestava mais para ser usada. E na primeira noite, a parteira dormiu junto com o recém-nascido para esquentá-lo. E a clínica ficava no coração da floresta. Qualquer ajuda estava a quilômetros de distância.
Mas uma daquelas meninas do orfanato, uma menina de 10 anos, chamada Ruth, decidiu por si mesma levar o problema a Jesus. E ela orou, dizendo assim: por favor, Deus, envia-nos uma bolsa de água quente. Amanhã não será bom, pois o bebê estará morto. Por favor, envie nesta tarde. E uma vez que o Senhor se importa, por favor, mande uma boneca para a irmãzinha daquele bebê, para aquela menininha, e assim ela vai saber que o Senhor a ama de verdade. Em nome de Jesus, amém. E a doutora ficou chocada. E agora, como seria? Aquela oração poderia ser atendida, só poderia ser atendida com um pacote vindo dos Estados Unidos. E a doutora, ela disse que depois de quase 4 anos naquela clínica, ela jamais tinha recebido um embrulho sequer, tinha recebido nada. Mas aquela menina orou com fé, ela clamou ao Senhor. Ela não tinha noção de distância, ela não tinha noção do tempo. Quem enviaria? Alguém enviou. E no seu testemunho, na sua história, ele diz que horas depois, naquela mesma tarde, um pacote de quase 10 quilos foi entregue na porta de Helen. O pacote havia sido enviado 5 meses antes. O Senhor ouvira a oração daquela criança, antes mesmo da oração ser feita. Uma bolsa de água quente, uma bonequinha apenas. O que é que Jesus diz, meu irmão, minha irmã? Jesus diz assim: traga os seus problemas para mim. Ele diz para mim, diz para você. Quantas histórias, quantas coisas. Me lembro que minha avó contava, ela e meu avô, eles foram pastores, missionários no Peru, no Maranhão. Depois ele voltou para Alagoas, que era a terra dele. E ela contava que não foram poucas as vezes que todos os mantimentos tinham acabado, mas o Senhor nunca deixou faltar, de alguma maneira, mesmo tendo enviado com muito tempo de antecedência, para chegar exatamente naquele momento que mais necessitava. O Deus é o mesmo, gente. Ele continua amando da mesma maneira. Ele continua agindo com poder e grande glória. O maior propósito do Senhor qual é? Que passemos a eternidade com Ele, na presença dEle. E nós sabemos que a intervenção divina em nosso favor tem como objetivo a nossa vitória sobre a carne e sobre o mundo. Tudo que o Senhor quer para mim, para você, para todos aqueles que estão em Cristo, é que possamos fazer escolhas corretas, escolhas que estejam em linha com os seus princípios. Aí, irmãos, eu digo que o nosso relacionamento é por fé, mas o ensino, ele é real, ele é prático, ele é verdadeiro. O agir do Senhor não encontra barreiras que não possam ser ultrapassadas. E sabe, irmãos,
A libertação que obtemos em Cristo, igreja amada, ela é tríplice. Somos libertos do pecado, da destruição e do domínio satânico. A verdade é que Cristo precisa ter primazia em nossa vida. Precisamos colocá-lo em primeiríssimo lugar em nossa vida. Porque nós sabemos que somente a sua verdade, a verdade divina, nos liberta das trevas e da morte eterna. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos estar de posse da verdade bíblica. E estando de posse da palavra de Deus, nós somos libertos dos tormentos deste mundo. O mundo que jaz no maligno. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Escute, tudo que venha nos faltar, tudo que venha nos faltar, nunca será maior do que a presença de Deus em nossa vida e o seu agir em nosso viver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel. Nós podemos, irmãos, desanimar por alguns momentos, mas não ficaremos desanimados, porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor já se levantou sobre a terra. O nosso Redentor continuamente intercede por nós, como Deus o Filho, diante de Deus o Pai. Ele está intercedendo em todo o tempo. E o Espírito de Deus também intercede por nós, diz o texto bíblico, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, em Cristo nós somos feitos filhos de Deus, seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Quer ver uma outra história tremenda? A história do cego Bartimeu, que clamou por Jesus à beira do caminho. E Bartimeu nos dá duas lições: lição de fé e perseverança. E quantas pessoas chegavam e diziam: fale mais baixo, fale mais baixo, você está atrapalhando, me atrapalhando o quê, gente? Imagina, como tem gente, né? Fale mais baixo, o Senhor vai se aproximando. E quanto mais as pessoas mandavam ele falar mais baixo, mais ele gritava. Eu posso dizer para você que ele tinha uma garganta boa. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando Jesus para, que manda chamá-lo, aqueles que mandavam parar, chegaram alegres: olha, ele está te chamando. Ele jogou a sua capa e foi até Jesus. Agora, a gente vê no texto bíblico que quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Que queres que eu te faça? É a pergunta que o Senhor faz para mim hoje, para você. Que queres que eu te faça? Irmãos, isso é tão real, é tão verdadeiro. Porque a presença do Senhor, ela é real, ela é verdadeira. Podemos conversar com Ele a qualquer momento. Podemos clamar a Ele a qualquer instante. Ele conhece os nossos sentimentos. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele já sabe o que iremos necessitar. A história daquela criancinha chamada Ruth. Ela clamou ao Senhor pela manhã. O Senhor já tinha respondido a oração dela há 5 meses. Por certo, o Senhor tem respondido as nossas orações há meses e há anos, porque Ele sabe exatamente daquilo que precisamos. Então, Jesus ainda para
e pergunta: que queres que eu te faça? Não importa a importância ou a gravidade da situação, Ele sempre responde. Ele sempre responde. Irmãos, o reino de Deus é um reino vindouro. Nós recebemos dele a garantia de vida eterna, sem dor, sofrimento, dúvidas, choro. Seremos completos, seremos perfeitos, receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Aleluia. Só quem tem um corpo glorificado hoje é Cristo, só Ele. Os que estão lá com o Senhor estão em espírito. Ao toque da trombeta, aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos imediatamente transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Isso vai demorar quanto tempo? Um piscar de olho. Um piscar de olho bem rápido. Tchá! Eita Jesus! Não vai dar tempo para nada. Sabe o que eu vinha pensando ontem? Às vezes a gente entra em determinadas situações desnecessárias. Às vezes a pessoa falta com a verdade por uma coisa tão simples e não imagina o que está trazendo para si. Eu creio que aqueles que estão em Cristo caem em si imediatamente e se arrependem, pedem perdão e procuram realmente não repetir o mesmo erro. Mas quantas vezes nós deixamos passar o tempo que o Senhor nos dá, que poderia ser aproveitado de uma outra maneira? Quantas vezes nos esquecemos de que a presença do Senhor é real, onde quer que estejamos? Jesus Cristo fez a sua parte, agora nós precisamos fazer a nossa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha, a oração, ela não precisa ter uma boa retórica, não precisa ser uma oração belíssima. Eu não sei fazer oração bonita, eu sei ir direto, eu sei ir direto. O que importa é como está o coração ao fazer essa oração. Eu não sei, não me lembro quem foi, mas há alguns anos eu me lembro que teve uma irmã aqui na frente e a gente dava oportunidade para testemunhos. Ela disse: eu fui pedir ao pastor uma oração e ele fez uma oração tão rápida. Aí eu saí pensando assim. Ela disse exatamente isso: uma oração michuruca dessa Deus não vai ouvir. Mas eu estou aqui para dizer que Deus ouviu, Deus respondeu e Deus me curou. É assim que Deus faz. É por isso que Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele não está preocupado com a maneira de você falar, mas como está o seu coração. Quando a gente diz: Deus, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Senhor, me sustenta, Senhor. Deus, em nome de Jesus, me dá o entendimento, o discernimento, Pai. Quando a gente diz: Senhor, eu quero fazer somente a Tua vontade. É isso que a gente precisa fazer. Faltam 3 coisas importantíssimas na igreja do terceiro milênio. Existe, mas precisa ser mais. A oração, o jejum e o clamor. A gente fala: Deus, em nome de Jesus, salva o Brasil. A gente está vendo aí a perseguição chegar e a gente só olhando. Não, irmãos, nós temos que orar. Nós temos que jejuar em favor, com um objetivo específico, como foi feito agora, recentemente. Nós temos que clamar ao Senhor. O que é um clamor? É uma oração, fervorosa. O que tem poder não é a igreja,
não são os pastores. O que tem poder é Jesus, é o nome de Jesus. Esse nome que tem poder, esse nome que opera milagres, esse nome que ressuscita, esse nome que sara, esse nome que age em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto de falar com Deus sem arrudeios. Cada pessoa é de um jeito, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sem arrudeio, mas você sabe que Deus quer que a gente, pode ser uma oração sem arrudeios, mas que a gente pode entrar em detalhes com Ele. Ele quer que a gente entre em detalhes com Ele. Não precisa entrar em detalhes com ninguém. É para clamar ao Senhor. Olha, irmãos, a gente tem coisas que a gente só faz. Ô, irmãos, quando estiver orando, apresenta a minha causa. Não fala o que é, não diz nada. É só entre você e Deus. Só. Não fala, não escreve, não faz nada. Ora aqui em Espírito, Senhor. Aí você diz o que você tem. Diz o que você precisa. Fala aqui em pensamento só. Não balbucia não. Só aqui. Ele espera que nós sejamos sinceros sempre. Permito mais uma vez citar Marcos Lucado. Ele diz: a cura acontece quando a ferida é exposta à atmosfera da graça. A cura acontece quando a ferida é exposta à atmosfera da graça. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você pode ser o que você quiser ser. Mas se você não tiver Jesus na sua vida, meu filho, minha filha, você não está com nada. Não existe absolutamente nada que preencha o vazio existencial do ser humano, senão a presença do Senhor, o agir divino em nossa vida. Uma outra coisa, seja sempre firme na oração. Não aceite acusações do inimigo. Ah, você agora está orando, né? Mas lá você fez assim. Eu estou em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo, diz a palavra, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, já ficou tudo para trás. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Então não aceite. Você pode dizer que a culpa ficou lá na cruz do Calvário. Foi colocada lá na cruz. E o Senhor levou a nossa culpa. Não temos mais culpa nenhuma. Amém? Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, Deus não vê as marcas do passado de ninguém. Ele vê o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. As revelações das Sagradas Escrituras são especiais, porque são revelações de Deus para nós. Deus não está atrás de religiosos, vocês sabem disso. Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ah, irmãos, quantas coisas muitas vezes são colocadas na nossa mente, coisas que impedem a gente ter uma liberdade para exaltar, para glorificar, para louvar, para adorar o Senhor. Tudo isso tem que cair por terra. Tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que venha a impedir da gente ter uma comunhão maior com o Senhor, através da sua palavra, através da oração, apresentando o jejum diante do Senhor, por uma causa específica. A frase em nome de Jesus é uma declaração de fé. É uma identificação de que nós estamos clamando ao único Deus que existe. Você pode chegar no ônibus cheio, no avião que for, você, meu Deus, está tudo bem. Você fala, Jesus. O que foi? E quando a gente fala Jesus, a gente está identificando quem é o Deus. É o Deus Criador. É o Deus Trino e Uno. É o Deus que criou todas as coisas. Eu mandei para alguns irmãos aí, mandei um negocinho aí hoje, né? Às vezes a gente recebe alguma coisa e é uma coisa até bonita, uma paisagem, uma foto bonita, né? Vem com uma mensagem, mas a gente precisa ter cuidado.
Nessa mensagem que eu mandei, eu chamei a atenção, porque nessa mensagem diz assim que a mãe natureza nos criou. Não existe. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem criou a natureza, foi Deus quem criou todas as coisas. Então a gente tem que estar ligado, irmãos. Mas eu vou encerrar. A palavra é sempre nova. E essa palavra nos traz a cada momento uma lição especial de Deus. E essa lição especial de Deus não é simplesmente para a gente perceber e guardar. Não, é para a gente fazer uso na nossa vida, para a gente aplicar na nossa vida. Então a confiança que nós depositamos no agir de Deus reflete a nossa fé em seu poder, em sua determinação em nos atender. Então nós podemos dizer que o Senhor reaviva e revigora a nossa alma, mediante o seu poder absoluto. É a sua graça presente em nossa vida diária, essa graça que nos acompanha, essa graça que não impede que as enfermidades venham, que as aflições venham, mas essa graça que nos assiste diante das lutas, das aflições, das enfermidades. Essa graça tremenda de Deus. Quem é a nossa fortaleza? É o Senhor. Quem é o nosso socorro bem presente? É o Senhor. Quando confiamos no agir de Deus, colocamos todos os detalhes da nossa vida em suas mãos. E aí, a ansiedade não vai encontrar lugar para ficar em nossa vida, para ficar perturbando a gente, porque a gente joga sobre o Senhor. 1 de Pedro 5,7: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? E possamos verdadeiramente colocar em prática os ensinamentos do Senhor através da sua palavra. Fiquemos todos de pé.